Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vocês que estão presenciais podem se assentar. Vocês que estão em casa provavelmente estão sentados, se não estiverem deitados. Não tem problema se você está sentado ou deitado. O importante é que você esteja com os ouvidos atentos e o coração aberto. Hoje, quarta-feira, 9 de setembro de 2020, toda quarta-feira estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer uma palavra que tem nos sustentado. Todos os profetas do Velho Testamento foram sustentados pela palavra de Deus, e Deus não mudou. Deus sustenta os seus filhos através da palavra dele, que é alimento para o nosso espírito. Essa primeira parte nós vamos estar consagrando primícias, dízimos e ofertas. Para isso eu vou ler 2 versos da Bíblia. Se você quiser anotar, você que está presente, você que está na tua casa, a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler os versos 22 e os versos 25. De todas as cartas, Tiago é uma das cartas mais direta, porque ele era irmão de Jesus. Jesus, na minha opinião, Jesus nunca foi grosso. Jesus, ele era muito objetivo. E as pessoas às vezes confundem, se acostumaram tanto com a mentira que quando ouve a verdade se ofende. E o irmão de Jesus, Tiago, o apóstolo, ele escreve no capítulo 1, versos 22: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que maravilha! Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versos 25. Aquele, porém, aqui tem uma diferença. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo o que realizar. Que maravilha! Eu vou só repetir o versos 21. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo que realizar. As pessoas, elas querem ser bem-aventuradas. O ser humano quer ser bem-aventurado em tudo. A diferença de riqueza e prosperidade você já sabe. Riqueza, a pessoa tem muito em uma área e não tem nada em outra. Prosperidade é tudo na dose certa. Deus dá tudo na dose certa, não falta nada, nem na área espiritual, nem na emocional, nem na física e nem na financeira. Por isso que o rei Davi escreve: fui moço, já sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E as pessoas então, elas querem ser bem-aventuradas, mas a bem-aventurança, ela exige uma prática. Eu sempre digo que toda promessa tem um processo, ou toda promessa é filha de um mandamento. Então esses 2 textos que eu li para vocês são maravilhosos. Nós vamos falar sobre primícias, dízimos e ofertas. Temos que colocar em prática o nosso conhecimento bíblico. Os 4 evangelhos falam muito do que Jesus disse, e um deles, se você ler os 4, você vai encontrar Jesus falando assim, para aqueles que não praticam a palavra. Ele falou: melhor fora que você não conhecesse a verdade. Em um determinado momento, o povo está lá reunido, lá no mimimi, ele chega e ele fala assim: vocês não tinham pecado, mas agora vocês têm, porque eu cheguei e falei a verdade e vocês não aceitaram a verdade, então vocês são culpados. Então a palavra de Deus, isso é algo pessoal, tá? Eu sempre digo que quem tem um ideal, quem tem um alvo, quem tem um sonho, sacrifícios fazem sentido. Sacrifício só faz sentido para quem tem um sonho, para quem tem um alvo.
Se a pessoa não tem sonho, não tem alvo, ela não vai suportar o sacrifício. Porque Deus tem um propósito, só que só vive o propósito quem suporta o processo. Todo propósito tem um processo. Então nós temos que pôr em prática aquilo que nós conhecemos. O que você semeia determina o que você vai colher. É simples. Na verdade, a palavra de Deus, tem gente que fala, é difícil. Não é difícil. O problema é que nós às vezes estamos na alma e queremos entender a coisa do espírito. Se você for, eu vou ler para você rapidinho. É muito importante esse versículo aqui. Deus nos dê graça a respeito do tempo, mas eu vou ler para vocês aqui que é importante. Por quê? Às vezes a pessoa fala, eu não entendo. 1 Coríntios 2,14. Eu vou ler para você o que a Bíblia diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, é Deus falando. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. É a mesma coisa, você que é evangélico, você que de repente é dizimista, é primiciante, vem na igreja, às vezes a turma tira uma chacota com você, às vezes a pessoa fica chateada. Você não vai querer que eles entendam você, eles não vão entender. A minha família, tem parte da minha família que não me entende, e não vão me entender mesmo, enquanto não se converter. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, só acreditaram depois que se converteram. Não tem como mudar isso. Você fala inglês? Não, porque você nunca estudou. Se você não estudar, de repente até não morar um pouco em um país da língua inglesa, você nunca vai falar inglês. Então preste bem atenção. Aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura, pois não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembra quando Pedro falou para Jesus que ia até a morte, tal, aquela promessa maravilhosa? Isso foi num café da manhã, à noite, e ele negou Jesus 3 vezes diante de uma mulher, de uma criada. O que aconteceu? Ele errou? Não, ele não errou. Só que ele prometeu na carne, ou na alma, no sentimento, aquilo que ele só podia cumprir no Espírito. E ele não estava no nível do Espírito. Tanto é que quando pressionaram, ele negou Jesus. Não conheço. Você é crente? Eu não. Você vai naquela igreja? Vou nada. Nem conheço aquilo lá. Por quê? Porque está num nível que não tem como sustentar a posição que deseja chegar. Então, para terminar aqui, nós consagrar primícia, dízimos e oferta. O que o homem semeia, ele também colhe. Gálatas 6,7 é muito contundente. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu só vou explicar esse versículo, nós já vamos orar. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso está escrito em Gálatas 6,7. 6,7. E você, preste bem atenção. Então não é Deus que determina a colheita. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que fala, Deus, eu quero uma colheita grande. Deus, eu quero uma família abençoada. Escandalize se você quiser. A colheita não é Deus que determina, somos nós que determinamos. O que o homem semear, isto ele colherá. Então não é Deus. Tem pessoas que querem jogar tudo em cima de Deus. Sabe aquela história? Como é que está? Não, está tudo tranquilo, está tudo na mão de Deus. Frase de religioso, frase de desviado, frase de irresponsável. Está tudo na mão de Deus? Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Está tudo na mão de Deus. Lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar isso aí, que está tudo na mão de Deus. O que o homem é para fazer, Deus não faz. Então, preste bem atenção, você que está na sua casa, você que está aqui presente. Primícia, dízimo e oferta. É obrigado a dar? Não. Não é obrigado. Mas o que o homem semeia, isso ele colhe. E eu quero só explicar essa palavrinha aqui, quando fala assim, que de Deus não se zomba. O objetivo desta observação é responder
as desculpas desonestas que frequentemente nós apresentamos diante de Deus para não ser fiel. Quando fala de Deus, não se zomba. Aí a pessoa fala, imagina eu sou crente. Eu sou crente. Você acha que eu vou zombar de Deus? Longe de mim. É que a pessoa não entende. Essa palavra, essa observação zombar, está relacionada às desculpas que nós damos. Desculpas desonestas, frequentemente apresentadas para não ser fiel na hora de semear. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho conta para pagar. Isso é zombar de Deus. E depois a vida não flui. Aí, eu vou sair dessa igreja, vou na outra, vai na outra, e a vida não muda. Não muda enquanto o nosso coração não mudar. As desculpas, muitas vezes, pois tudo que o homem semear, nossa liberalidade é contida pela suposição de que tudo que passa na nossa mão, grave isso, tudo que está na nossa mão, quando sai da nossa mão e vai para a mão de Deus, não sai da nossa vida. Não sai da nossa vida. Eu sou filho de agricultor, eu posso dizer isso. O meu pai, o meu avô semeava. Aquilo saía da mão deles. Mas dali um tempo voltava para a mão deles, supervalorizado, voltava em forma de colheita. Na verdade, a vida de um fazendeiro, de um agricultor, de uma pessoa que lida com grãos e sementes, eles não vivem de colheita, eles vivem da semeadura, porque é a semeadura que determina o que eles vão colher e quanto vão colher. Todo bom agricultor sabe disso. Então vamos orar. Se você que está aqui, se você vai entregar oferta, primícia ou dízimo oferta, você pode, se quiser ficar de pé, fique. Mesmo que você não for entregar, de repente se estiver desempregado, peça emprego para Deus. Peça para Ele abrir uma porta para você. Vai que nem Jacó. Jacó disse, Senhor, se o Senhor me der mantimento para minha ida e para minha volta, tudo que o Senhor entregar, eu vou dar o dízimo. E se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Faz isso com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar primícias, dízimos e ofertas. Deus, essa igreja tem a consciência tranquila, meu Deus, porque nós somos, como pastor dessa igreja, temos uma cobertura espiritual, e que nós somos primiciantes, nós somos dizimistas e ofertantes. Deus, abençoa cada semente, meu Deus. Abençoa, Pai, porque eu sempre digo que a terra, ela não escolhe o que ela dá para o agricultor, ela só responde a uma ação do agricultor. Tua palavra nos diz, não vos enganeis, o que o homem semear, isso também colherá. Deus, nós não entregamos dinheiro, nós entregamos semente. Que o Senhor multiplique, Pai, a 30, 60 e a 100. Que a Tua palavra organize a nossa vida para que haja um milagre financeiro. Porque antes de multiplicar os pães, o Senhor pediu para os discípulos, organize o povo. Não pode haver bens e prosperidade no meio de uma bagunça, de uma desorganização. Quando a palavra nos organiza por dentro, a vida se organiza por fora. Deus, nós entregamos com a consciência tranquila, Pai, de que o Senhor é a nossa fonte viva. O Senhor é o nosso provedor maior. De tudo que nós precisamos está em Ti. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos se expressar e entregar, porque o Senhor assim nos entregou. Recebe, Deus, as primícias, as ofertas e os dízimos que serão entregues aqui pessoalmente. Aqueles que estão em casa, meu Deus, que passa em seus aparelhos o nome do banco, o número da conta e outras maneiras também, Pai, de contribuir, de ofertar, de entregar primícia, Pai, mandando os relatórios, mandando os comprovantes, para que tudo seja feito com ordem e decência, meu Pai, e que a bênção do Senhor invada todos os lares dos fiéis e os proteja e os prospere. Em nome de Jesus, diga amém. E você pode vir aqui entregar, e você em casa faz a transferência do seu dízimo, da sua primícia, da sua oferta, e que Deus os abençoe poderosamente. Eu quero que você abra a Bíblia de novo, enquanto você está fazendo aí a sua transferência. Deus te abençoe, Deus te guarde o teu trabalho, Deus te livre dessa pandemia, praga nenhuma chegará à tua tenda. Creia
A obediência sempre é primeiramente um investimento pessoal. Hoje nós vamos terminar o estudo da quarta-feira passada, vocês se lembram, e vai esclarear muita coisa. Você vai em Gênesis 4 comigo. Abra a Bíblia primeiramente em Gênesis 4. Hoje nós vamos terminar aquela ministração, por que Caim matou Abel. Parece uma situação polêmica, porque talvez você já ouviu tanta coisa. Muitas vezes a pessoa fala, não, é que Caim levou fruta podre. Misericórdia. Não, porque Caim demorou e tal. Nós estamos aprendendo por que Caim matou Abel. Quero ler com você o Gênesis 4 até o 9. E depois vamos orar. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E você já sabe que esta declaração aqui é muito importante para o teu entendimento. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas, e da gordura delas atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus atentou para Abel e sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado está à sua porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Vamos orar. Você sentado aqui, você na sua casa, você deve orar. Peça que o Espírito Santo fale com você. O homem fala ao ouvido, o Espírito fala ao coração. Pai, no nome de Jesus, consagramos agora, Pai, alguns minutos desse precioso tempo da nossa vida. Os que estão aqui, os que estão em casa, os que vão assistir depois. Deus, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Temos os nossos sentimentos, meu Deus, temos nossos desejos, Pai, as nossas vontades, os nossos medos, as nossas fraquezas. Nos ajude, meu Deus, a compreender a Tua palavra. Lemos, Deus, a Tua palavra onde diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Parece loucura. Ele não compreende, não pode compreender, porque ela só se discerne espiritualmente. Deus, aqui aconteceu uma tragédia. A primeira família da terra, apenas 4 pessoas. Houve, Pai, um assassinato. Houve um homicídio, meu Deus. Isso se espalhou e quantos não ocorrem hoje? Que o Senhor, Pai, através do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, nos livre, Pai, desse tipo de problema. Que todas as famílias que estão participando hoje, Pai, sejam protegidas de qualquer assassinato, de qualquer homicídio familiar. Guarda os nossos filhos, guarda, Deus, os nossos parentes. Deus, que realmente essa palavra venha nos trazer entendimento, temor, meu Pai, para que nós possamos cuidar melhor dos nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles espirituais. Deus, muitas vezes as pessoas não conseguem nem cuidar delas mesmas, mas quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor faz um milagre. O Senhor transforma as pessoas e faz pessoas de problemáticas a abençoadoras.
assim como o Senhor fez com o velho Abraão, e o Senhor disse: em ti, Abraão, muitos serão abençoados. E assim foi. Queremos declarar o que a Bíblia diz em 1 Hebreus, Pai: após mim só bênção, após mim só bênção, após mim só bênção. Toda maldição hereditária, meu Deus, seja quebrada na nossa vida e nos que nos sucederão pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós queremos aprender mais a cuidar da família, meu Deus, nossa célula principal. Aqui estava o pai Adão, a mãe Eva e os dois irmãos Caim e Abel. E houve, Pai, essa tragédia. Nos dá entendimento, meu Deus, para que nós tenhamos atitudes corretas, meu Deus. Porque numa formação, meu Deus, tanto pessoal nossa para com o Senhor, para com as pessoas, com os discípulos, até mesmo com os filhos, existe o sim, existe o pode, mas também existe o não. Deus, e que nós possamos ter, Pai, essa autoridade através de um modelo de comportamento diante das pessoas. Muito obrigado e nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Abre o teu coração. Quero passar 2 textos auxiliares para você que gosta de anotar. Você que está em casa, que tem um caderno à disposição, creio eu. Eu tenho o hábito de anotar. Se a pessoa não tem o hábito de anotar, você deve prestar muita atenção para que a palavra de Deus entre no teu coração e produza resultado. Quero citar o Salmo 127, versículo 1, que diz o quê? Em vão trabalho em uma casa, em vão é o trabalho, se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalham aqueles que edificam. Então, se o Senhor não edificar, em vão, veja que ele não fala em vão, ou vocês que não estão fazendo nada. Ele reconhece, em vão é o trabalho de vocês. Quantos pais, quantas mães não choram amargamente os filhos perdidos na droga, perdidos em N situações. Ah, os filhos têm culpa? Tem, mas os pais também têm culpa, muita culpa. Pode ter certeza absoluta disso. A maneira de criar influencia muito o caráter e o futuro das pessoas. Pode ter certeza disso. Nós não podemos furtar dessa responsabilidade. Jesus, em João 15,5, é um texto auxiliar para você marcar. O amado Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus fala nada, entenda, nada de bom. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a criação. Por que Caim matou Abel? O que foi que Eva não entendeu? Quem já pegou a primeira parte já está na frente, mas você, se não pegou a primeira, preste atenção que você vai ser abençoado também com muitas coisas. Então, uma pergunta: por que Caim matou Abel? E o que Eva não entendeu? Eu sou um amante da palavra de Deus e incentivo todos a lerem a Bíblia. Por quê? Por que Caim matou Abel? Não sei, acho que Caim ficou com ciúme. Esse negócio assim, eu acho, eu penso, é porque eles não. Não. Toda pergunta nossa tem resposta na Bíblia. Porque se a resposta vier fora da Bíblia, não é de Deus, é do homem. A palavra de Deus ela é completa. Jesus disse: não precisa acrescentar nenhum J e nem tirar nenhum tio. De Gênesis 1, Apocalipse 22. Porque em Gênesis 1 fala do princípio da criação. E em Apocalipse 22 a última palavra é: Jesus cedo volta. Então Jesus fecha ali. Então a palavra de Deus, nela nós temos a resposta. Por isso que quando eu estudei isso aqui, estudei muito tempo para trazer esta palavra para vocês, trazendo esse esclarecimento de por que Caim matou Abel. E nós paramos nesse ponto que eu quero continuar. Quando Eva, ela faz essa declaração aqui, que uma coisa eu quero dizer para você: o inimigo ele é sutil. A minha maneira de pregar é bem clara. Quem nunca me ouviu pregar é bem clara. Por exemplo,
Quando você quer envenenar algo, de repente, uma comida envenenada. Então, é um prato de comida bem delicioso, de preferência, a pessoa estuda até o que ela gosta para ela comer bastante, e coloca um pouquinho de veneno. Não é um monte de veneno e um pouquinho de comida. Então, o inimigo, quando derrubou Eva, ele disse, é assim que Deus disse de todas as árvores. Ele concordou com boa parte, mas aí ele colocou um negocinho que não estava. Aí Eva não prestou atenção, falou, não, nós pode comer de tudo, só naquela árvore, e a gente também não pode nem tocar. Desatenção, porque Deus não disse isso. Deus não disse isso. Então, quando Eva, aqui ela afirma, versículo 1, conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e concebeu e teve a Caim. Então disse, quem disse? Eva disse. E uma coisa que Deus ensina, seja responsável por aquilo que você fala. Deus, em Números 23, 19, fala, havendo Deus falado, não se cumprirá, tendo ele dito, não o fará. Deus garante o que ele fala. Havendo Deus falado, se cumprirá. Mas quando Deus não fala, ele não garante nada. Deus assume o que ele fala. E aqui, Eva, ela toma a frente de Deus, presta atenção, ela toma a frente do pai Adão, porque normalmente, não sei se você já é casado, tem filho, e a esposa conversa com o marido, e se conversam, oram, qual o nome do filho, tal, olha o significado, que é muito importante, uma série de coisas, uma série de cuidados, agradece a Deus, chama a Deus, consagra a Deus, tudo isso é importante. Então aqui Eva, ela cortou o caminho. Eva já tinha escorregado lá atrás, colocou o marido dela numa enroscada, mas Deus não cobrou dela, porque Deus tinha falado com Adão e ele foi desatento. O grande erro de Adão foi a falta de comunicação. Um dos grandes problemas no seio familiar é a falta de comunicação. Todos vocês acho que conheceram aquele apresentador de televisão, Chacrinha, muitos anos atrás. Ele falava um monte de bobagem. Só uma coisa ele falava sério e verdadeira. Quem não comunica, se estrumbica. Então a comunicação é muito importante, porque o inimigo, se ele entrar no diálogo, ele distorce e dá uma briga, dá uma confusão, dá separação, dá morte e dá tanta tragédia que a gente vê por aí na televisão, nos jornais e nos dia a dia da vida. É o ser humano sendo vítima do inimigo. E nós cristãos temos que saber a verdade. Nós temos que conhecer a verdade. É que nem você. Porque quando você vai tirar carta, a CNH, você tem que decorar todos os sinais, para você não ser pego de surpresa. Uma pessoa que não dirige, tem um monte de sinais que eu tenho certeza que ela não sabe o que significa. Para ela não diz nada, mas você que se formou, que foi aprovado, você discerne todos os sinais, inclusive as cores. Assim, nós como cristãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus e se interessar por ela. Eu me preocupo com pessoas que às vezes estão na igreja que não se interessam muito não por ler Bíblia ou, enfim, para aprender. Quarta-feira é uma quarta de ensino. Então aqui, versículo 2, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Você veja como que lendo assim, se a gente falar, não, quero ler a Bíblia toda, a gente vai até correndo. Você passa desapercebido e não consegue enxergar nada aqui. Não consegue enxergar nada aqui. Mas aqui tem um BO, vamos dizer assim, bem complicado. Ela corta a frente do marido e a frente de Deus. Ainda chama assim, com o auxílio de Deus. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Numa empresa, quem é o titular e quem é o auxiliar tem diferença, inclusive de salário, inclusive de cobrança. A empresa paga mais para o oficial, mas cobra mais dele. O auxiliar tem menos cobrança e ele não tem tanta responsabilidade que nem o oficial, por exemplo. Todo mundo quer o salário de um gerente, de um chefe, mas ninguém quer essa responsabilidade que eles têm. Então aqui, Eva, de uma maneira sutil e infeliz, presta atenção, infeliz, ela corta a frente do marido, Adão, porque senão a Bíblia falava,
e em relação a Deus, ela fala, com o auxílio de Deus. Eu não tenho um hebraico bom, mas eu passei para vocês e vou repetir com a ajuda de Deus. Ela disse, Kanit ish et Yavé. Kanit ish et Yavé. Produzir um homem com o auxílio de Deus. Produzir. Ela disse, eu produzi um filho e o meu auxiliar foi o Senhor Deus. Veja que ela se exaltou. O mesmo que o anjo de luz Lúcifer fez. Eu toco muito bem, rejo aqui, eu vou subir, vou estar lá em cima igual o trono de Deus. Se arrebentou. Você conhece a história? Isaías 14, você vai encontrar a história da queda de Lúcifer. Então, quando ela disse essa frase, produzir um homem com o auxílio de Deus, essa palavra, Kanit ish Yavé, exatamente isso, produzir um homem com o auxílio de Deus. Observe que ela assume, marca aí, titularidade. É nem cartão, você é o titular do cartão. Às vezes a pessoa fala, não, você passa para outra pessoa. De repente, clube, às vezes, se você for sócio, você é titular. Então, tem assuntos que só titular trata. Quem não é titular não pode. Então, ela assume a titularidade da criação e deixa Deus em segundo plano. Você veja que sério. Aí você começa a entender. Então, Caim, desde petitico, já colocaram um peso grande nas costas dele. E olha mais que você vai aprender ainda. Preste bem atenção. Ela assume a titularidade da criação, deixa Deus em segundo plano. Você está começando a entender o problema de Caim, que ele ia carregar pela vida toda. Você pode ler Provérbios, vai te ajudar a entender. O homem tem seus planos, mas a resposta certa vem do quê? Da boca de Deus. Entrega os teus projetos para Deus e eles serão consolidados. Ou seja, apresente a Deus. Na hora certa ele vai agir. Leia Provérbios 16 na sua casa, você vai ser abençoado. Por questão de tempo eu não vou ler, mas fala exatamente sobre isso. Entrega os teus planos a Deus e eles serão... Não vou ler sim. Deixa eu ler aqui para você, Vamos lá em Provérbios. Vamos lá, Jó, Salmos, Provérbios. Provérbios 16 eu falei para você, né? Eu vou ler os 3 primeiros versos. Leia o capítulo todo, o livro todo. É muito bom você ler Provérbios. Ao homem pertence planos do coração. Então você tem que ter plano. Quem não tem plano está morto. Mas do Senhor procede a resposta da boca ou da língua. Então Deus, ele fala. Deus, ele está atento aos teus projetos. É que nem pai e mãe. Está interessado no que o filho está fazendo. Está interessado no que o filho quer ser. Se nós somos maus, estamos interessados no bem do nosso filho, imagine Deus. Todos os caminhos do Senhor, todos os caminhos do homem, presta atenção, todos os caminhos do homem são o quê? Inocentes aos teus olhos. Eva fez por maldade. Não acredito. Não acredito. Foi por ignorância mesmo. A ignorância é a mãe de todos os males. O meu povo sofre e perece porque lhe falta conhecimento. A ignorância é terrível. Todos os caminhos dos homens são inocentes aos teus olhos. Mas o Senhor pesa os motivos. Versos 3, para nós voltar para o estudo. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Aleluia. Eu fui projetista a vida toda, e quando eu fazia os projetos, eu assinava aquele projeto. Mas acima de mim, tinha o engenheiro e o diretor industrial. Todos os projetos eles tinham que assinar. Tinha um lugarzinho no desenho que eu deixava para eles assinarem. Então eles conferiam e eles assinavam e autorizavam a fabricação. Eu não tinha cacife para mandar fabricar. Poderia, um excelente projeto, mas ele parava ali. Se
chegasse no departamento, não tem assinatura do engenheiro e nem do diretor, não tem validade. Isso que nós precisamos entender. Às vezes você tem sonho, tem projetos, são maravilhosos, mas precisa ter o ok de Deus. Está aqui, precisa ter o ok de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai facilitar para alegrar o teu coração. O que Eva fez, segura firme aí, o que Eva fez nos faz concluir que ela enxergava a si mesma como a criadora comparável ao ato da criação divina. Eu vou repetir. Aqui no auditório não houve reação, mas tomara que aí na sua casa você reaja. O que Eva fez nos faz concluir que ela enxergava a si mesma como procriadora, comparável ao ato da criação divina. Ela olhou e falou: caramba, Deus fez o meu marido bonitão, da costela dele tirou eu bonitona, só que agora eu gerei um homem, eu produzi um homem, olha que eu estou quase perto de Deus. Será que o cão lá atrás não tinha razão? Será que o diabo não tinha razão, a cobra não tinha razão não? Porque você imagina, hoje é comum você ver criança por aí, mas você imagina naquela época o primeiro homem produzido num relacionamento humano, foi o primeiro homem, Caim. E como Caim se sentiu, porque a primeira criança totalmente humana, a primeira a vir ao mundo, nascido de mulher, temos a indicação do Espírito, marque aí, temos a indicação do Espírito, que Caim teria sido uma criança, para isso você tem que ler mais a Bíblia, tratada com excessiva proteção e elogios. Na primeira ministração eu falei para você que livros seculares você pode ler, mas com muito cuidado, peça ajuda do Espírito Santo. Tem livro que você não deve nem ler, porque eu já vi livros que falam que Caim foi um coitado, que foi incompreendido, era um menino revoltado, que Adão e Eva não compravam tênis para ele, por isso que ele cresceu desse jeito, e não é por aí, pelo contrário. A indicação do Espírito é que ele foi muito tratado, uma excessiva proteção e elogio, e quando é muito, presta atenção, você que é mãe, você que é pai, cuidado. Tamanha excessiva proteção e elogio era o orgulho da mãe, era o orgulho de mamãe Eva, era uma produção particular. Eu gerei. Estou quase igual a Deus. Deus fez Adão, fez o meu marido, fez a mim, mas eu fiz isso aqui, ó, homem, e é parecido com o pai. Preste bem atenção, produção particular. Caim cresceu e chega o dia dele levar a oferta para Deus, e aquilo não era mais criança, pelo amor de Deus, ele já era homem grande, já era homem formado, então ele foi levar a oferta. Então eu quero tirar esse foco que ele levou fruta podre, fruta estragada, não, nada disso, ele levou do melhor. Mas uma coisa, quando você lê ali, e a ordem para Deus tem muita importância. O que fala em relação a Abel? Para Abel e sua oferta, atentou o Senhor. Para Caim e sua oferta, entenda algo, para Deus, o ofertante é mais importante do que a oferta. O ofertante é mais importante do que a oferta. Preste bem atenção. Agora imagine Caim. E aí, eu sei que você está prestando atenção, principalmente os que estão aqui, que eu estou de olho, e em casa espero que você também esteja atento. Preste bem atenção. Então, veja bem, ele cresceu e chegou o dia dele levar oferta ao Senhor. Sua oferta foi descrita brevemente na Bíblia como fruto da terra, enquanto que a oferta do seu irmão, o seu irmão mais novo, foi de um cordeiro. Óbvio. Se o agricultor ia levar uma oferta, ele ia levar dos cereais. Se quem criava animais, levava dos animais. Era um resultado do fruto do trabalho.
do trabalho. Então tem que desmistificar esse negócio aí. Abel também trouxe dos primogênitos, porque ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia continua dizendo: atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. O primogênito orgulhoso é devastado pela rejeição. Talvez, preste bem atenção, talvez, eu quero que você pese isso, talvez fosse a primeira vez na vida dele que ele fosse enfrentar uma desaprovação. Talvez fosse a primeira vez na vida dele que ele ouvisse um não. Conheço um senhor em São Paulo. Ele é psicólogo, ele tem uma clínica, ele é uma pessoa fantástica. Eu tive algumas reuniões com ele, e ele fala assim: você quer criar um bandido? Nunca diga não para o teu filho. Depois de grande, se você disser um não, você vai apanhar dele. Ele é psicólogo, psiquiatra, o cara PhD. Então veja bem, tudo leva a crer que foi o primeiro não que Caim recebeu. E você sabe, imagine, você só cresceu ouvindo sim, 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 sim. Quando você chega num momento desse, você ouve o não, como é que você fica? Tanto é que Deus falou, ele cirou, caiu o seu semblante. E Deus fala para ele: Caim, por que você cirou? Se procederes bem, não serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado está batendo na tua porta. Então Deus, ele não negocia com ninguém. Deus não negocia com ninguém. Então, esse não de Deus, presta atenção, não foi uma reprova. Não foi uma reprova. Foi, desculpe a expressão, um puxão de orelha, do tipo: Caim, eu preciso começar a tratar com você, porque você vai casar, você vai ter uma descendência, e eu preciso tratar de você agora. Então, às vezes as pessoas vêm para a igreja, e quando Deus quer tratar um problema, ela desaparece e foge, vai continuar doente a vida inteira. Os que procederem dela continuam doentes, porque Deus quer quebrar a maldição, Deus quer quebrar todo o vínculo errado. E a criação de Caim não era uma boa criação. Talvez eles criassem os seus filhinhos assim também. E se você for ver lá na frente, vai ver que teve problema sério. Teve problema sério. É que é muita coisa, muita informação para passar para vocês. Vamos seguir aqui. Então volte aqui. Abel também trouxe. Então provavelmente foi o primeiro não. Conhecer limites, marque aí, é fundamental. Marque aí, meu Deus do céu. Conhecer limites é fundamental para se conseguir êxitos nos desejos que nós temos durante a nossa vida aqui na terra. Eu vou repetir: conhecer limite. Não sei se você sabe, mas a liberdade tem limite. Liberdade sem limite é libertinagem. A liberdade tem limite. Então veja bem, era Deus tratando Caim. Tem um limite, Caim. Tem um limite. Daqui a pouco tua mãe está acreditando que tá quase que nem Deus. Daqui a pouco você vai achar que você é Deus. Então Deus, ele foi tratar com Caim. Versículo 6, Deus, na sua bondade e amor, tenta orientar Caim. Deus não desaprovou, falou: cai fora daqui, suma, nunca mais quero te ver. Não, Deus falou: Caim, se você procederes bem, não serás aceito. Cabe você dominar, Caim, cabe você dominar. Então ele estava dizendo: o futuro não está comigo, o futuro está em tuas mãos, eu estou te orientando, cabe a você, cabe a você. Volte aqui, Então, versículo 6, já estamos no fim. Então lhe disse o Senhor: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Deus falando: e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te. Sobre ele deve dominar. Ceder, marque aí, ceder ou vencer, era uma decisão exclusiva de Caim.
Eu vou repetir: ceder à tentação ou vencer era uma decisão exclusiva de Caim. Deus me disse algo tremendo, eu quero estudar mais profundo ainda, mas já vou adiantar para você, quer ver, eu não consigo segurar. Deus falou assim: a dúvida, o medo, às vezes a dívida está na tua mente, mas o futuro está em tuas mãos. Olha o que Deus está fazendo com nós. Nossa mente pode estar cheia de medo, de dúvida, de dívida, de preocupação, mas o futuro está nas nossas mãos. Deus aqui, ele disse para Caim, e preste bem atenção, ele não falou: olha, é eu que vou decidir, não, o capeta já decidiu o teu destino. Não, ele está falando: se você procederes bem, você não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado está querendo entrar na tua vida, e se ele entrar, ele vai cirandar você. Como aconteceu, ele matou o irmão. O próximo ato dele foi matar o irmão. Olha que tragédia. Olha que tragédia. O homem é livre para escolher, escravo das suas escolhas. O homem é livre para escolher. Você escolheu estar aqui hoje, como o outro falando: não vou, eu não quero. Olha, faz isso. Olha, não, eu não quero fazer. Faz isso que é bom, não quero. Enfim, o homem, ele é livre para escolher, escravo das suas escolhas. Escravo das suas escolhas. A tentação de Caim, a tentação é a parte integral da natureza humana. Preste atenção. Aí você fala assim, e tem gente que fala: ah, mas acho que Deus é injusto. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Não. Eu estou pregando a origem para você. A tentação: ah, por que eu sou tentado? Porque você é gente. Se você fosse barro, você não era tentado. A tentação de Caim, a tentação é parte integral da natureza humana. Quando você nasceu, você já nasceu com um xizinho nas costas de Adão e Eva. Preste bem atenção. Mas ela pode ser superada. Deus nos deu capacidade de autodomínio, muito embora isto não seja nada fácil, mas isto é possível. Isto é possível. Diga: vencer a tentação não é fácil, mas é possível. Aleluia. E estamos agora entrando na reta final aqui. Tiago 4,7, alguém lembra aí de memória? Irmão de Jesus de novo. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas fazem o contrário, rejeitam a Deus, sujeitam ao diabo e saem de mão dada com ele. Primeira coisa, sujeite a Deus. Escreve isso: se você não se sujeitar a Deus, você não vai resistir ao diabo, ele vai colocar você no chão. O homem, para lutar com um anjo que tem milhares e milhares e milhares de anos, que conhece a Bíblia melhor do que nós, é jogo desonesto. Você só vai vencer no Espírito. Você só vai vencer no Espírito. Por isso que Efésios fala que a luta não é contra sangue e carne, mas contra príncipe, potestade nos lugares celestiais. E olha os lugares celestiais. Preste bem atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quer marcar Tiago 4,7. Infelizmente Caim não aprende a lição. Ele não obedece e não segue as orientações de Deus. Deus deu orientação para ele e ele não seguiu. Presta atenção, ele não seguiu. E cede à tentação. O resultado foi derramamento de sangue. Matou o irmão. Hoje, pessoas falam em morte, pessoas não estão nem aí. Tem tanta gente aí. Mas naquela época tinha 4 pessoas. Morreu 1, morreu 25%. E o irmão, é que às vezes a gente, lê assim, o coração nosso está tão duro que a gente nem se emociona. Mas você imagina, é uma família de 4 pessoas, e era a primeira família da terra, e o irmão mata o irmão. O irmão mata o irmão. Versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão?
Deus procurou ele. Procurou Caim e disse: onde está o teu irmão? Como se Deus não soubesse. Mas Deus, por que Deus fez isso? Deus sabia o que tinha acontecido. E por que Deus faz isso? Parece que Deus está brincando? Deus não está brincando. Deus estava ainda dando chance, ainda querendo consertar a vida de um assassino. Porque o Deus é tão maravilhoso que se ele não tivesse misericórdia, eu não estaria aqui. A sociedade já tinha me descartado, já tinha enterrado vivo. Eu só estou aqui porque Deus é amor e a misericórdia dele é muito maior do que os nossos pecados. Dê um aplauso a Deus. É muito maior que os nossos pecados. Aleluia. Dia desses, Deus me disse assim, com uma voz audível, que eu fiquei maravilhado. Ele disse assim, eu estava meio para baixo, ele falou assim: o meu amor é muito maior do que o teu pecado. E eu chorei. O meu amor é muito maior do que o teu pecado. E aqui Deus querendo consertar Caim mais uma vez. E Deus quantas vezes nos insiste querendo nos ajustar para que outras pessoas sejam abençoadas e não amaldiçoadas. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? E olha o que ele responde: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Você veja como o cara estava hipócrita já, fingido, falso, para Deus, sim, era o guardador de Abel. Para Deus, ele era o guardador de Abel, sim. Somos todos responsáveis um pelos outros. Pelo menos deveríamos ser. Eu estou até para postar um negócio que Deus me disse que eu achei muito tremendo. Ele disse o seguinte: guarde, e você que está em casa, principalmente preste atenção. Precisamos se doar mais. Pastor ajude, precisamos se doar mais. Meu Deus, mais ainda. Jesus se doou até a morte de cruz. Precisamos se doar mais e se doer menos. Se doer menos. Crente manteiga que não pode, o irmão está no fogo que derrete, cai no chão e vai embora. Que história é essa? Nós temos que se doer menos, nós temos que se doar mais. Se doar mais. Imagina Jesus lá na ceia, sabendo que Judas ia trair ele e tal. Eu não vou servir ceia para ninguém não, saber de uma coisa? Chega, cansei de vocês. E ele tenta facilitar a vida de Judas até o último minuto. Para quem não sabe, o hábito de molhar o pão significa: estou facilitando a tua vida. Eu acredito em você até no último minuto. Jesus acreditou em Judas. E Deus continua acreditando em você. E para nós já começarmos a orar, vamos terminar aqui. Precisamos ser responsáveis um pelos outros. Aleluia. Ou pelo menos deveríamos ser. Essa história é difícil de entender e nem sempre boa para ser ouvida. Eu demorei quase 2 meses para criar coragem para trazer essa pregação. Talvez ela nos ensine mais sobre nós mesmos do que gostaríamos de saber. Talvez ela nos ensine mais sobre nós mesmos do que nós gostaríamos de saber. Mas ela nos ensina coisas importantes que todo cristão, todo ser humano precisa saber. Somos limitados. Somos limitados. Todo dia, meio-dia, tem a live da apóstola auxiliadora. 52 dias que nós estamos fazendo de oração e jejum e estamos levando a sério. Hoje o meu filho pregou e eu fiquei assistindo. E um rema que me marcou. E ele falando da cura, que para ser curado, Naamã teve que tirar a capa, teve que expor a sua vergonha. E muitas vezes nós não temos coragem de expor a nossa vergonha, a nossa fraqueza. Nós queremos demonstrar que nós somos super crente. E ele diz assim, pelo Espírito, e eu achei fantástico, ele falou assim: quando nós somos fracos, então nós somos fortes. E muitas vezes nós queremos mostrar forte, que somos fortes, que somos infalíveis. E voltando aqui,
somos humanos. Diga, eu sou humano. Você é humano. Você é humano. Se aceite como humano. Você não é animal nem anjo. Você é gente. Diga, eu sou gente. E você falha. Deus sabe disso. Somos humanos, limitados, marca aí, fracos, frágeis e imperfeitos. Esse é o retrato nosso. Não, eu não sou essa pessoa, não. Está se enganando a você mesmo. Somos humanos, limitados, fracos, frágeis, imperfeitos. E que o pecado, ele está rodeando nós. Não, eu estou consagrado, o pecado está bem longe de mim. Pelo contrário, quanto mais consagração, mais perto o pecado fica. Ninguém joga pedra em laranja azeda, só em laranja doce. O diabo não teve a cara de pau de ir lá no deserto conversar com Jesus? E tem gente que acha que o diabo só foi no 40º dia. Ele foi no primeiro, ele foi no segundo, ele foi no terceiro, ele foi todos os dias. Quer outra coisa que eu digo para você? Está na Bíblia. O diabo vai todo dia à presença de Deus. Apóstolo, leia a Bíblia. Todo dia ele vai na presença de Deus. Só que tem um detalhe, ele não pode ficar. E sabe qual a tua vantagem em relação ao diabo? Você pode ir na presença de Deus e você pode ficar na presença de Deus. Dê um aplauso a Deus. Você pode ficar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar na presença de Deus. Diga, eu posso ficar na presença de Deus. Aleluia. Já vamos orar, tá? Podemos ficar na presença de Deus. Aleluia. Você ouviu que você é humano, que você é limitado, que você é fraco, que você é frágil e imperfeito. E que o pecado está pertinho de você batendo aí. Mas nós podemos resistir. Diga, eu posso resistir. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Humildade e dependência de Deus é a receita mais simples e mais eficiente para qualquer um vencer qualquer situação e qualquer obstáculo. Eu vou repetir para você: humildade e dependência. Dependa de Deus, seja humilde e dependa de Deus. Porque aí tem o Filipenses 4,13 e o mundo inteiro conhece, que está escrito o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas com que base Paulo disse isso? Deixa eu ler para você. Deus quer fazer de você um crente de base, não só de telhado. Diga, crente de base e não só de telhado. Aleluia. Deixa eu ler para você aqui. Vamos lá. Então, Filipenses 4,13, todo mundo fala decor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vamos ver, a base disso é o versículo 12. Sei passar necessidade. Eu pensei que você ia fazer assim, uau. Sei passar necessidade. Crente, se passar necessidade, morre. Imagina, eu sou crente, não posso passar nenhuma necessidade, nenhuma vontade. Vou no shopping, eu compro tudo que eu quero. Sei passar necessidade, também. Agora você vai dar um aleluia, senão eu vou falar que você está morto. Sei também ter abundância. Uau! Não é só pé de frango, não. De vez em quando uma picanha não é pecado, não. Em toda maneira, em todas as circunstâncias aprendi tanto ter fartura como ter em abundância e em passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você for no original grego, ainda está acrescentada a seguinte colocação que eu gosto: pois eu estou instruído em Cristo Jesus. Paulo, ele estava instruído em Cristo Jesus. E eu quero profetizar que você está hoje aqui sendo instruído por Cristo Jesus. Concluindo, vamos terminar então essa história com Eva. Aleluia.
Eva entendeu que para dar certo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Então, Eva entendeu que para dar certo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Você, para dar certo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Por isso que Jesus diz, Mateus 6,33, que diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. O que está escrito lá em Deuteronômio? Obedeça aos mandamentos de Deus e as bênçãos fugirão de vocês, é isso? Correrão atrás de vocês. A bênção é ligeira. Tem gente correndo atrás da bênção e nunca vai alcançar. Comece a obedecer, a bênção vai atropelar você, vai passar e vai te pegar. Isso é maravilhoso. Eu preguei dia desses, não aqui nessa igreja, numa outra igreja, mas o cego, o coxo, foi atropelado pelo poder de Deus e ficou curado. Então eu profetizo que o poder de Deus vai te atropelar. E você não vai morrer, vai quebrar todas as tuas enfermidades, quebrar todos os grilhões da tua vida, e você verdadeiramente vai acontecer como aquele homem. Ele levantou, saltou e entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Uma vida livre, uma vida frutífera, alegre, consciente de que você é passageiro da terra e a tua morada eterna é o céu. Vamos terminar esse estudo. Caim não entendeu a lição que Deus quis passar para ele. O resultado foi uma tragédia. Mas Eva entendeu. Meu Deus do céu. Estou terminando. Caim não entendeu a lição que Deus quis passar para ele. O resultado você já sabe, matou o irmão. Mas Eva entendeu. E Deus não deixou na dor e no luto. Humildade e mudança. Interessante notar que se houve algum tipo de prepotência de Eva, quando no nascimento do seu primeiro filho, ai coisa linda, vocês mulheres estavam preocupadas, né? Primeiro filho, você viu, pastora Vanessa, o que ela fez? Deus tentou consertar Caim, ele não aceitou. Você viu o que ele fez? Só que Eva teve conserto, vamos lá. Humildade e mudança. Interessante notar que se houve algum tipo de prepotência, como estou dizendo para vocês, no primeiro nascimento, quando nasceu o seu primeiro filho, Caim, que continha as letras da palavra canite, produzir. Caim contém essas letras do hebraico, canite, produzir. Agora, após a morte de Abel, ela dá à luz, Deus promete para ela um filho. Preste atenção, um filho como substituto do primeiro, que era pastor de ovelha, Abel. E quando o menino nasce, Eva o chama de Shet. Tenta falar assim, Shet. Shet. Você sabe, porque na tua Bíblia está escrito 7, dá a impressão que é o número 7. Não, na verdade o nome é Shet. É que traduz para 7 e fica esquisito, mas é Shet. Versículo 25. Se prepara para orar, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e Eva teve um filho, a quem pôs o nome de Shet. Sabe o que significa? Porque disse ela, Deus me deu outro filho. Deus, você vê como que mudou? Deus me deu outro filho. Não foi ela que criou, não foi ela que produziu. Deus me deu outro filho, a quem não foi ela que pôs o nome, já veio com o nome de Shet, porque me deu outro filho em lugar de Caim, que o matou. A palavra usada para Deus me deu, para Deus me deu, em hebraico é Shet, é o nome de Sete. Deus me deu. O primeiro, como que ela falou? Eu produzi. Deus não que deu. Agora o que ela disse?
Deus me deu. Desculpa do hebraico, mas Shet é exatamente quer dizer isso. Traduzido do hebraico, Deus me deu. Deus me deu. Foi que deu origem ao nome de Shet, ou Sete. E aí se você segue a linhagem de Jesus, de qual é a linhagem de Jesus? De Shet. Você veja a importância desse filho, você veja a importância quando ela reconheceu que Deus me deu. E desse homem chamado Shet, terceiro filho de Adão e Eva, que veio a linhagem até chegar em quem? Yeshua HaMashiach. Aleluia. Tem conserto para nós. Tem conserto para nós. Não vamos ficar no erro, não vamos ficar no prejuízo. E eu quero que você já vá se levantando e nós vamos orar e já vamos terminar esse culto. Aleluia. Agora Eva humildemente reconhece que somente Deus pode lançar fora os pilares e a fundação de um projeto pela qual nós podemos ser salvos e redimidos. Eu vou ler de novo. Somente Deus pode lançar os pilares e a fundação de um projeto pela qual podemos ser salvos e redimidos. Ele é o fundador do mundo. Ele é o criador dos céus e da terra. O supremo criador, e somente nele podemos existir. A partir desta nova visão é que nasce Enos. E aí vem a linhagem que chega até Jesus. Enos, filho de Sete e neto de Adão, e o nome do Senhor passou a ser invocado. Olha que maravilha, o filho de Shet, neto de Abrão, o que ele faz? Ele começa a invocar o nome de Deus. Foi o primeiro homem dessa linhagem que começa a invocar o nome de Deus. Isso significa que os erros que você como mãe, como pai cometeu, Deus ele nos redime, Deus nos conserta, e os nossos filhos entram num aprumamento, entram numa nova linhagem, a ponto de, como estou falando para você, de Sete vem Enos, e este então começa a invocar o nome de Deus, que chega até Lameque. E o que Lameque faz? Era um momento difícil, e quando nasce Noé, ele lança uma palavra profética. Você mãe, você pai, lance palavra profética sobre seus filhos. E sobre Noé, o pai dele, Lameque, diz assim: este nos trará descanso, esse vai glorificar o nome de Deus. E Deus escolhe Noé para condenar o mundo velho e criar um mundo novo. Olha que projeto que você está inserido, num projeto de mudança e de influência para o futuro. Vamos orar e vamos encerrar. Mas não fique sem orar em nome de Jesus com essa revelação que Deus te deu agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos terminar esse culto orando. Deus, nós vimos, Pai, o que aconteceu no Éden com Adão e Eva. Vimos, ó Deus, a infelicidade de Eva ao chamar para ela a responsabilidade total do filho, quando ela disse: eu gerei, eu formei um homem com a ajuda de Deus. E nós vimos, ó Deus, a carga que foi colocada nas costas de Caim, quando o Senhor, acreditando nele, tentou consertar, mas ele não permitiu, e houve aquela tragédia. Mas Eva entendeu, e o terceiro filho dela, meu pai, Shet, o Senhor restaura a vida daquela mulher tão especial que o Senhor fez das costelas daquele homem. O Senhor conserta a história dela, e através de Sete, através de Enos, de Lameque, e vem até Noé, e chega até Jesus. O Senhor estava montando um plano de salvação. Deus, o Senhor nos escolheu para montar um plano de salvação sobre nossos filhos, netos, bisnetos. Deus, o Senhor nos chamou para influenciar outras famílias. Deus, porque a tua palavra diz em Hebreus: após nós só bênção. Deus, consolida, meu Deus, a tua verdade no nosso coração. Nós te agradecemos por este culto. Pai, quarta-feira que vem, que o Senhor nos dê uma palavra de direcionamento.
mas aos presentes, aos que estão em casa, as mães que têm filhos, muitas vezes não no caminho certo ainda, que elas não desistam, luta sempre, desistir jamais. Senhor, a tua misericórdia, o Senhor ofereceu misericórdia para um pré-assassino, que o Senhor sabia que Caim estava querendo matar o irmão, mas o Senhor mesmo assim ofereceu ajuda. O Senhor conseguiu oferecer ajuda e reconsertar a vida da primeira mulher que o Senhor pôs a mão para criar. Deus restaura, Deus, a maternidade, restaura os ventres daquelas que vão gerar filhos, meu Deus. Que venha a tua bênção sobre a igreja, Pai, que venha, Deus, autoridade de amor, de respeito e de testemunho sobre a vida dos filhos. Pai, com o Senhor não há impossível, com o Senhor não há jogo perdido, com o Senhor não há batalha perdida. Deus, nós reivindicamos nossos filhos, nós reivindicamos netos, bisnetos, todas as gerações que procederem de nós. Tua palavra é clara quando diz que Enos, neto de Adão, ele começa a invocar o Senhor, e chega até Lameque, quando ele ora e ele fala: vai nascer o meu filho, e esse vai nos trazer conforto, esse vai nos trazer consolo. E o Senhor olha no meio de uma geração perversa e diz que Noé achou graça aos teus olhos, que os nossos filhos venham achar graça diante dos teus olhos, Pai, que aqueles que estão se convertendo agora como filhos espirituais se acham, Deus, graça diante dos teus olhos. Abençoa, meu Deus, cada família que estava ligada nesse estudo. Deus, nos perdoe se nós cometemos alguma palavra errada, mas que o entendimento, Deus, seja espiritual, que nós venhamos a entender que nenhum mal pode vencer quando há humildade, quando há dependência do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Deus, nos acrescente fé, acrescenta amor, como o Senhor me disse que a gente precisa se doar mais e se doer menos, se doar mais e se doer menos, se doar mais e se doer menos. Nos fortalece, Jesus, como pais, como mães biológicos e espirituais. Abençoa os filhos, Pai. Eu creio no profeta Malaquias, quando na última palavra, Deus, o Senhor fala: virá aquele que converterá o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais. Deus, muito obrigado pela nossa família, obrigado por esta igreja, obrigado por esse culto. Abençoa, meu Deus, todos os lares que estavam ligados e aqueles que vão se ligar ainda. Que venha, Pai, a bênção do concerto, que venha, meu Deus, sabedoria dos céus. Oh Deus, Eva reconheceu, e o terceiro filho, Pai, o terceiro filho, ela consagra ao Senhor, ela entende que o Senhor me deu. Oh, aleluia, meu Deus, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, então é do Senhor. Nos ajude a cuidar, Pai. Desperta, Deus, os levitas, os intercessores, meu Deus, para que os teus anjos, Pai, tenham mais liberdade para trabalhar. Somos filhos e nós liberamos anjos, Pai, como Daniel orou à beira do rio, e anjos foram liberados, Deus, para vir e trazer a provisão. Daniel, homem muito amado e desejado, desde o primeiro dia suas orações foram vidas diante de Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus, que as palavras do teu povo atraiam os anjos para a terra, e eles coloquem em ordem a tua igreja, a noiva que aguarda o noivo Yeshua. Pai, muito obrigado por esse culto. Abençoa, e que a nossa mente e o nosso coração possa remoer, possa meditar em tudo que o teu Espírito nos falou. Deus, restaura a voz profética, restaura o louvor profético, restaura a oração, Pai, com certeza de vitória. Deus, fortalece, Pai, aqueles que foram chamados para a obra. Deus, como o Senhor deu uma alimentação para Elias e diz que ele anda 40 dias e 40 noites. Deus, o teu alimento, Deus, é algo que a terra não pode nos dar. Pai, obrigado. Obrigado, Deus.
Obrigado. 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 Diga obrigado. 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 Domingo, 18h30, culto da família. Presencial. Presencial. E online. A igreja está liberada a ter culto presencial. Levanta a mão direita aos céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a direção do Espírito Santo conduza você em paz, em vitória e em êxito. Muito obrigado, Deus. Dê um aplauso a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Que a tua casa seja abençoada. Amém.